Olá, a volta da literatura pré-modernista. O escritor Aguinaldo Tadeu, nosso entrevistado de hoje, homenageia Afonso Arinos e Simões Lopes Neto em seu livro de estreia. O Dono do Rádio foi escrito a partir da Bolsa de Incentivo Literário da Funarte e passeia pelo ambiente lúdico e rural de Minas Gerais. E este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, outras estéticas na análise dos livros Procura do Romance, de Julian Fuchs, e Diabolô, de Newton Rezende. O Leituras conversa agora com Aguinaldo Tadeu. Bom, Aguinaldo, vamos começar aqui. Você está lançando O Dono do Rádio. Ele ganhou o prêmio da Funarte, né, de literatura de 2011. Né? Quer dizer, como é que foi esse prêmio? Que prêmio é esse? Na verdade, é uma bolsa de criação literária, né? E é uma bolsa nacional, de abrangência nacional, e que eu tive a felicidade de ser contemplado, né? E que me ajudou a produzir esse livro. É aquela bolsa que você recebe durante um período para ficar escrevendo o livro, né? Quer dizer, como é que foi essa relação também de certa forma, fazer um livro sob encomenda quase, né? Porque naturalmente você tem o projeto, óbvio, né? Você manda o projeto, mas como é esse trabalho de escrever assim sobre uma versão não da editora, mas pelo menos da... Foi muito interessante isso, porque a princípio eu não tinha a intenção de escrever um livro de contos, porque eu escrevo poesias e crônicas, e tinha feito 2 histórias por acaso, uma que fala da relação do meu avô com o rádio, que é o dono do rádio, né? E uma outra história que fala da relação da minha avó com o telefone, que chama para falar que não é, mas mais na brincadeira. E aí veio o concurso da Funarte e eu me inscrevi e tudo, não esperava de ser contemplado, e fui contemplado, mas aí caiu a ficha, né? Eu teria 6 meses para produzir um livro. E foi interessante porque eu tinha colocado no projeto que esse livro seria sobre a cidade de Lamim, que é a cidade onde meus avós moram, uma cidade pequenininha no interior de Minas, é a terra dos meus pais e tudo. Então eu tive que fazer todo um resgate, toda uma volta à infância, à casa dos meus avós, na roça. Então foi um trabalho muito interessante, porque eu tive a oportunidade. Às vezes a gente pensa que uma cidade, por ser muito pequenininha, não oferece uma cultura e tudo. E foi interessante que eu fui entrevistando as pessoas, conversando com as pessoas e apresentado a todo um universo de personagens. E a gente percebe que toda cidade tem o seu bêbado, o seu mentiroso, o seu contador de casos, o seu brigador e por aí vai, um pescador, um padre. Então, foi toda essa volta à infância e esse resgate de histórias da infância e essa mistura de ficção e realidade que acabou chegando no Dono do Rádio. Para mim foi um processo muito interessante também de descobrimento de um universo muito, muito, muito fantástico e muito rico. Agora, o seu livro ele ficou assim muito, muito marcado, né? Exatamente por essa parte, digamos assim, mais folclórica dos causos populares, né? Quer dizer, como é que você lidou com isso, né? Quer dizer, se livrar um pouco do apelo da piada pronta, quase, né? Quer dizer, que esses causos sempre têm isso, né? E tentar criar uma literatura mais universalista, né? Enfim. Quer dizer, como é que você tentou lidar com isso? Eu sou formado em História também, então o meu objetivo aqui é fazer um livro de ficção. Então eu tive que fugir da faceta de historiador e tentar realmente trabalhar a faceta do contista, do contador de histórias. E o pitoresco, o engraçado... Eu acho isso muito interessante também. Eu acho que uma história ela tem que ter esse lado engraçado, né? Então foi uma oportunidade muito interessante, até mesmo de divertimento. Agora, o que eu acho mais interessante num livro como esse, que é um livro dali, de um mundinho do interior de Minas, mas que ao mesmo tempo ele se torna universal. Porque toda cidade, todo canto do mundo tem o seu pitoresco, tem o seu curioso, tem o seu personagem. Então foi uma oportunidade de aprendizagem muito grande que eu me diverti muito fazendo isso.
Agora, há uma base, né, literária muito profunda nesse universo que você tenta trabalhar aqui, que você trabalha aqui, que é a chamada geração pré-modernista, né? Que eles trabalharam muito com esse universo, né? No caso de Minas, tem o Afonso Arinos, né? O Simões Lopes Neto no Rio Grande do Sul, o Cornélio Pires, né, Cornélio Pena, ali no interior de São Paulo. O próprio Monteiro Lobato trabalhou muito isso dentro daquela linguagem, que eles trabalhavam exatamente com esse mundo que no segundo momento o Gilberto Freire chamou de urbano, né, que é uma mistura ali de urbano com rural, mas que tem essa presença rural muito grande. Quer dizer, até que ponto esses autores até lhe influenciaram, ou até que ponto você trabalhou, né, numa proximidade desse universo? Eu acho que a literatura regional, ela está sempre presente, né? Eu acho que a gente quando escreve, a gente não consegue, se a gente for tentar ser universal, vai ser muito difícil. A gente tem que falar da nossa aldeia. E quando a gente fala da nossa aldeia, a gente acaba falando daquilo que gosta com propriedade e acaba sendo universal. Porque toda literatura bem feita, que se torna universal, ela é de uma coisa que veio do local. Então é falando da sua aldeia que você se torna universal. Não adianta você tentar abraçar o mundo. O Jorge Amado é universal falando da Bahia, né? João Baldo Ribeiro também. Os nossos mineiros lá, eles falavam de Minas. E são universais. Então acho que não tem como você tentar ter esse objetivo de abraçar o mundo. Acho que o seu primeiro passo tem de ser a sua aldeia. Falar das suas coisas, da sua gente, do seu povo. É aí que você se torna universal. E a questão da linguagem, né? Porque você acaba, naturalmente que não trabalhando aquela dimensão linguística do Guimarães Rosa, até porque aquilo não é a linguagem do mineiro, né? Na verdade, aquilo é uma espécie de dialeto até que ele próprio cria com os tantos neologismos que ele inventava, né? Agora, há uma volta à linguagem interiorana, né? Mas é interessante, tem uma coisa que, de certa forma, como leitor, me incomoda um pouco, porque você não parece resgatar as expressões, mas a forma da linguagem, né? Quer dizer, a manutenção de alguns erros de português como uma forma de ambientação linguística mesmo dessa coisa. Quer dizer, como é que você trabalhou isso também? Qual a importância disso dentro de sua obra? Eu fui criado dentro de uma família que vem dessa cidade pequenininha e que fala esse linguajar local, vamos dizer assim, né? E eu quero que esse livro seja lido por todos, inclusive pelas pessoas lá da cidade. Então eu acho que não teria sentido eu falar de uma coisa muito regional usando uma linguagem muito rebuscada. Então eu tentei o máximo possível escrever esse livro numa linguagem mais simples, com algumas expressões que são realmente regionais e algumas formas de falar que são realmente regionais. Então eu tentei trabalhar nesse sentido de trazer um pouco desse jeito de falar do interior de Minas. E realmente chegar naquilo que o Guimarães Rosa fez, eu acho que realmente é tarefa para gênio. Mas tentar trazer um pouco dessa linguagem que é falada no interior de Minas. E essa linguagem, ela de certa forma ainda sobrevive hoje? Quer dizer, como é que hoje está esse universo? Porque os modernistas, quer dizer, não os modernistas, né, mas o pessoal do romance de 30, do regionalismo de 30, eles terminaram por renunciar ao português mais arcaico, digamos assim, e criaram uma outra linguagem que o Zé Américo de Almeida chamava de universal, de nacional, seria a língua nacional, onde você preserva as expressões, mas mantém um certo padrão gramatical, né? Quer dizer, seria uma dualidade ali entre o clássico gramatical com as expressões mesmo usadas.
para eles, né? Quer dizer, como é que está isso hoje? Essa tipo de língua ainda está viva em Minas? Como é que você viu durante o trabalho de feitura do livro? Sim, essa linguagem bem, assim, bem coloquial, bem arcaica mesmo, ela existe muito no interior de Minas e isso é muito preservado, eu acho muito interessante. Eu já morei em algumas cidades diferentes de Minas. Minas é muito rico, é um estado muito rico de cultura, né? Então, dentro de Minas você vê expressões de linguagem, um português diferente em cada lugar, e isso é muito interessante, e eu tento resgatar um pouco dessa região aí, que é a região da Zona da Mata Mineira, através das suas expressões, do seu jeito de falar e tudo. E eu acho que esse trabalho é muito legal porque a nossa língua portuguesa é muito rica, né? A gente tem o português oficial, mas a gente tem o português falado pelo povo também, que não pode ser esquecido.